quinta-feira, bem ali no centro da cidade. Então a gente aproveita o Dia Mundial do Rim para trazer informações para você que está ouvindo a massa. Está no trabalho já? Já está com a sua garrafinha de água aí no jeito, organizado? Né? Porque a gente sempre associa o rim à água. Né? Então, ou a falta de água dá problema no rim também. Então a gente vai conversar hoje com um médico especialista em nefrologia, Dr. Antônio Pedro Lucas Bittencourt, ele que é da UCM Renal, né? A empresa que presta serviços também lá no Hospital Cacemes. Antes de tudo, doutor, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo à Massa FM. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa. Bom dia, Ginês. Muito obrigado pelo convite aí nessa brilhante rádio aí que está começando os trabalhos aqui em Dourados. Tenho escutado bastante aí e gostado muito da programação de vocês. Muito obrigado. Doutor, quando a gente fala de rim, né? Eu particularmente, já até falei isso aqui, eu tive problemas sérios de rim há uns 4, 5 anos atrás. Agora parece que está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas é isso que eu falei no começo. Água, hidratação e rim está totalmente ligado ou é mito? Não, com certeza, está totalmente ligado. A falta de rim faz o rim parar de funcionar. A falta de água. A falta de água faz o rim parar de funcionar. Tá, e hoje, né, o senhor tem uma clínica especializada nisso. Muita gente sofre com problemas renais? Com certeza, Ginês. O Dia Mundial do Rim, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela faz uma questão de promover um alerta, né, sobre as prevenções das doenças renais e principalmente a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica é uma doença hoje que ela tem uma prevalência muito grande no Brasil e uma incidência muito grande, né, na nossa região e em todas as regiões do país. Para você ter uma ideia, a nossa incidência aqui na nossa região do Centro-Oeste são 100 pacientes novos para entrar em programa de hemodiálise por ano. Então, como nós atendemos aqui nessa região, na nossa região da Grande Dourados, que temos uma região com em torno de 1 milhão de habitantes, na nossa região vão entrar 100 pacientes novos por ano para programa de hemodiálise. Qual que é o grande problema hoje disso? Que é um problema assim que a sociedade brasileira tem uma preocupação muito grande e nós nefrologistas também nos preocupamos também com esses problemas que vêm acontecendo. O paciente, quando perde o seu rim e entra para o programa de diálise, tanto diálise peritoneal como hemodiálise, só tem 2 formas dele sair. Ou é transplantando ou é morrendo. Não tem outra forma dele sair da máquina. São situações bem críticas, então. São situações críticas. Então, o que acontece hoje? Né? A nossa mortalidade, ela diminuiu imensamente com as novas tecnologias, né, que se faz hoje, né, para os tratamentos dialíticos dos pacientes. Hoje, o tratamento dialítico que se faz aqui em Dourados é o mesmo que se faz nos Estados Unidos, na Alemanha. E isso acaba diminuindo muito a mortalidade dos pacientes em programa de hemodiálise. A outra situação que faz com que os pacientes saiam da hemodiálise é o transplante. Infelizmente, o transplante aqui no estado parou. E, de uma forma geral, no Brasil, ele parou também, né? Se faz transplantes em alguns centros aí, né? Uns centros de importância, no Paraná, em Curitiba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, né, que é o maior centro de transplantador do mundo, lá com o Dr. Medina, mas isso não consegue atender toda essa demanda nacional. Então, as listas de esperas são muito grandes. Então, a ideia que a gente tem hoje a respeito dos pacientes renais crônicos é como se fosse um iceberg. Nós sabemos só aqueles pacientes que estão em hemodiálise, só aqueles que estão na ponta. É difícil quantificar quem ainda não chegou nessa situação. Que não chegou, porque quem sabe são os nefrologistas, e os nefrologistas são eles sabem dos pacientes que estão em diálise. Eles não sabem dos pacientes que estão
para vir fazer o tratamento dialítico, até porque esses pacientes estão na mão de outros especialistas. E esse número de pacientes é muito grande. E isso está fazendo com que aconteça o que hoje no serviço? Os serviços incharam. Os serviços incharam e não tem mais vaga para os pacientes fazerem tratamento dialítico. Nós tivemos um ponto aqui na cidade de Dourados de ter 40 pacientes internados entre o Hospital da Vida e o Hospital Universitário, né, internados 2, 3 meses, 4 meses, esperando vaga do SUS para tratamento dialítico, porque as duas clínicas não estavam conseguindo atender essa demanda. Agora deu uma aliviada com a abertura do serviço de Naviraí, né? Tem um serviço em Ponta Porã, aí mesmo a região de Ponta Porã e essa região de Naviraí são regiões muito grandes que em seguida ela vai encher e vai passar para esse mesmo tipo de situação. Agora deixa eu falar uma situação. Por exemplo, é possível, doutor, quem está nos ouvindo, se prevenir de qualquer problema renal? Com certeza. Com certeza é importante a prevenção e esse é o grande motivo, né, dessa campanha nacional, né, patrocinada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, a primeira coisa, né, nós temos que identificar os grupos de risco. Os principais grupos de risco hoje que levam à perda do rim são os pacientes hipertensos e pacientes diabéticos. Nós temos que avaliar outros grupos de risco, né, como uma história familiar de doença renal crônica e pacientes obesos. Então, 90% dos pacientes que hoje estão em programa de hemodiálise são pacientes hipertensos e pacientes diabéticos. Tem outras patologias que levam também à doença renal crônica, mas com uma incidência menor. As glomerulopatias, cálculo de rim, tumor de rim, mas isso tem uma incidência muito menor. O grande foco hoje, principal, né, que 90% desses pacientes não estão na mão dos nefrologistas, são os pacientes diabéticos e hipertensos. Infelizmente, os nefrologistas são os últimos a saber dos problemas renais neste grupo de pacientes. Os pacientes já chegam praticamente para os nefrologistas para colocar os pacientes em programa de hemodiálise. Perfeito. Conversamos com o doutor Antônio Pedro, ele que é especialista em nefrologia, Antônio Pedro Lucas Bittencourt, da UCM Renal, que presta serviço também, entre outras coisas, no Hospital Cacemes. Doutor, daqui a pouco a gente vai, em outras oportunidades, a gente vai falar mais sobre a saúde dos rins, assunto bastante importante. Eu agradeço muito. Eu gostaria de falar. Pode falar. Então, eu só gostaria, para completar, para esclarecer a população, que nós temos uma população muito grande de pacientes hipertensos e diabéticos. Os pacientes hipertensos e diabéticos têm os exames laboratoriais para monitorar a função renal, ureia, creatinina e potássio. O exame dos pacientes com função renal normal, isso é, ureia e creatinina normal, pacientes hipertensos diabéticos, eles têm uma forma precoce de detectar se existe alguma alteração de função renal ou não, que é a dosagem da microalbuminúria, se está perdendo proteína na urina ou não. Se tiver uma microalbuminúria com função renal normal, a doença não desencadeou ainda e existe um tempo da gente conseguir, né, segurar para que não desencadeie a doença. Doutor Antônio Pedro, muito obrigado. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, um ótimo dia para todos vocês e um bom fim de semana para todo mundo que está aí na audiência dessa rádio que é Massa. Massa FM. 7h48, até já.